Você certamente já ouviu algum investidor falar que seu maior arrependimento foi não ter começado mais cedo. Pensando nisso, e aproveitando que minha filha recém nasceu, eu estou criando esse projeto do zero, que eu apelidei de Projeto Bola de Neve. A ideia aqui é criar uma carteira de investimento do zero e pensada a longo prazo. Eu estou falando aqui de longuíssimo prazo mesmo, pelo menos 20 anos. Vou começar desde o mês zero a investir pensando no futuro dela. Esse projeto pode servir de inspiração para você, por exemplo, criar uma carteira para os seus filhos ou mesmo a sua carteira de investimentos. Eu mesmo, como todo investidor, me arrependo de não ter começado mais cedo. Eu comecei em 2019, quando eu tinha 26 anos, e desde então eu acredito que eu melhorei como pessoa, acredito realmente que faça diferença na vida das pessoas. Com certeza, essa segurança financeira eu acho que traz uma qualidade de vida muito maior para todo mundo. Sendo assim, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar esse racional, esse passo a passo do zero de como criar uma carteira, como criar uma estratégia de acordo com o seu perfil de investimento, com aportes mensais, porque eu acredito que as duas coisas mais importantes quando se tratando de investimentos são, primeiro, o tempo. O tempo vai fazer uma diferença gigantesca e a segunda, a consistência. Realmente ter aportes mensais ou na frequência que seja adequada para você vai fazer muita diferença. Então vem comigo. Bom, vamos lá. Acredito que a primeira coisa aqui que seja importante esclarecer é as regras que essa carteira vai seguir, tá? Então, primeiro, eu vou fazer aportes mensais de R$500. Essa é a realidade financeira que eu tenho hoje e, claro, você pode ajustar isso de acordo com a sua. Eu vou fazer um reajuste desse aporte todo mês de setembro, de acordo com a inflação. Esse reajuste vai ser importante para preservar o poder de compra e o poder de investimento dessa carteira também. Então, o prazo mínimo para o primeiro resgate eu estou estimando aqui em 2042, que é quando ela fizer 18 anos. Pretendo aí que seja até mais longo prazo ainda. E aqui importante também, ela deve estar dentro da estratégia de alocação em até 2 anos. Vocês vão perceber que eu tenho aqui uma estratégia de alocação nos ativos, de acordo com o que eu acredito que seja o mais adequado para o meu perfil e assumindo que para o perfil dela também. E eu não vou nesse primeiro aporte alcançar essa alocação ideal. Eu acredito que, como a gente vai começar, não vale a pena ter vários ativos e eu vou focar em alguns ativos específicos que eu acredito que estejam em um momento oportuno para fazer aportes. Um detalhe importante, tá? Eu compartilhei esse projeto com os avós da minha filha e também com a minha mulher. Então esses aportes mensais talvez tenham algum aditivo em algum dos meses, mas eu não estou contando com isso. Eu estou realmente contando com esse aporte mensal de R$500 que vai sair do meu bolso. Bom, então vamos lá. A alocação que eu pretendo que essa carteira esteja em até 2 anos. Ela vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte de ações, que vão buscar crescimento, porque é um ativo que sim tem maior risco, mas também por consequência uma maior chance de retorno elevado. E também dividendos. Então eu vou tentar fazer um mix aqui chamado de crescidendo, focando em empresas que crescem e também tenham condições de pagar dividendos ao longo do tempo. Nessa porção da carteira eu pretendo alocar de 25% a 40%. Então com certeza vai variando, porque a renda variável varia. Então eu vou buscar essa alocação de 25% a 40%. A parte de fundos imobiliários, essa parte vai buscar aquela renda recorrente, aquele efeito bola de neve. Então essa parte aqui também eu pretendo ter de 20% a 30% da alocação total da carteira. Renda fixa, que vai servir muito como uma reserva de oportunidade. Eu também vou buscar marcações a mercado ao longo desse tempo. Então também pretendo ter de 20% a 30%. E também uma exposição ao exterior entre 20% e 30%. E vai buscar a exposição ao dólar, que naturalmente é uma moeda muito mais defensiva, porque todo mundo quer dólar, ninguém quer ter real. E eu vou botar aqui os criptoativos que também são cotados em dólar e vão fazer parte dessa carteira em algum momento. Bom, começando pela parte de ações então, o meu primeiro aporte, a empresa que eu escolhi foi a Prio. A Prio é uma empresa focada na produção de óleo, petróleo e gás. O trabalho da Prio, em resumo, é comprar campos maduros e adicionar muita eficiência. Ela é uma empresa menor do que essas empresas gigantescas, multinacionais e também é exemplo da Petrobras. Então ela compra aqueles campos que já não faz tanto sentido para Petrobras ou para Chevron ou Equinor, por exemplo, explorar. E ela vai lá, compra esse campo a um preço baixo e melhora, traz muita eficiência operacional para todo esse campo, reduzindo o custo de extração do petróleo e aí trazendo rentabilidade para dentro de casa. Ela também tem uma outra vantagem que é a receita dolarizada. O valor do Brent, que é o que determina, né, o preço do petróleo, ele é cotado em dólar e também a Prio faz a venda para outros países. Sendo assim, ela tem
essa exposição ao dólar não depende tanto da economia local, não depende tanto do Brasil ir bem ou mal para ela fazer vendas e, consequentemente, trazer rentabilidade para casa. Mas também uma das coisas que me chama muita atenção na Prio é o excelente histórico de alocação de capital. A Prio, ao longo do tempo, fez excelentes negócios e isso não necessariamente está refletido no preço, conforme nós vamos ver agora nos próximos slides. Eu trouxe aqui alguns destaques para explicar um pouquinho melhor da tese do investimento na Prio, que eu trouxe do resultado que foi agora recentemente liberado no terceiro trimestre de 2024. Então, esses dados são diretamente do site da Prio. Então vamos lá, aqui eu acho que é super interessante ver a evolução do lifting cost nesse primeiro gráfico aqui. Nós vemos lá que em 2018 a Prio estava operando em $30 por barril, esse é o custo de extração para tirar um barril de petróleo dos campos deles, para o atual patamar de aproximadamente $10. Aqui é importante mencionar que nos últimos trimestres esse patamar estava muito mais próximo dos $7. Esse incremento se deve principalmente à queda na produção de barris ao dia. Isso também impactou diretamente o lucro. Aqui também é relevante comentar que isso aqui se deve, segundo a própria Prio, à liberação das licenças por parte do IBAMA, que esteve em greve aí durante boa parte desse ano. Sendo assim, eles não conseguiram executar alguns projetos que eles tinham no pipeline deles, e também eles não conseguiram fazer algumas manutenções importantes em campos. Então essa produção aqui caiu cerca de 30% se a gente compara com o ano passado. A Prio mesmo já comentou que agora que o IBAMA voltou da greve, que eles já esperam ter a liberação dessas licenças e já tem uma previsão de subida nessa produção. Dentro do portfólio da Prio já existem campos que têm a capacidade de prover até 150 mil barris de petróleo ao dia. Sendo assim, essas compras já foram realizadas, mas estão aguardando essas licenças, que devem muito em breve ser liberadas. Então nós devemos ter aqui um retorno desses patamares de produção anteriores e muito provavelmente um acréscimo. Sendo assim, o lifting cost também deve voltar a esse preço perto dos $7. Aqui também é interessante ver a evolução do caixa da empresa. Chegando lá no quarto trimestre de 2022 a $1,9 em caixa. E aí o porquê dessa caída? Basicamente eles compraram novos campos. Foi a mesma coisa que aconteceu agora do terceiro para o quarto trimestre. Eles anunciaram a compra de um novo campo, sendo assim esse caixa aqui provavelmente nos próximos releases financeiros vai cair de maneira significativa, porque eles fazem isso, eles compram campos, exploram, melhoram, botam eficiência operacional e geram valor aos acionistas. No Brasil aqui sempre é importante manter o olho na questão da dívida líquida, porque os juros atuais estão a patamares muito altos, então empresas alavancadas podem ter dificuldade para gerar caixa. A Prio aqui apresenta uma alavancagem de 0,5 vezes, o que é super saudável, e segundo os próprios executivos da empresa, nós devemos ver essa alavancagem subir para 1,2 vezes agora no quarto trimestre devido à compra do Peregrino, mas ainda assim a patamares super aceitável. Outra coisa que eu acho relevante e que eu gosto muito da abordagem da Prio, e outra vez trazendo o lifting cost em destaque, os resultados deles, e essa comparação aqui, ó, do Brent versus lifting cost. Então, aqui fica super claro a importância de manter o lifting cost baixo. Eles até trazem aqui, ó, essa frase: redução do lifting cost é a melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Então, a empresa tendo seus custos muito controlados, o lifting cost muito baixo, mesmo em cenários de maior estresse do preço do petróleo, eles conseguem ter essa geração de caixa muito positiva. Aqui fica muito claro nesse gráfico aqui, onde a parte cinza, o preço do Brent, e a parte em azul, o lifting cost deles. Então dá para ver aqui que eles têm uma excelente rentabilidade, mesmo nos patamares mais estressados, a exemplo lá da pandemia, que em algum momento lá o petróleo chegou a ser negociado a um preço negativo, porque todo mundo achou que ninguém mais sairia de casa, mas no fechamento do trimestre estava aqui em aproximadamente $30. E então mesmo naquele momento super crítico, a Prio estava gerando caixa. Claro que nos patamares atuais, essa geração de caixa é bem mais acentuada. Bom, aqui eu trago uma análise de indicadores da Prio, porque eu acredito que não adianta a empresa ser excelente, o negócio ser muito bom, sendo que o preço está muito esticado, está muito caro. Então eu acredito que o momento atual da Prio, devido a tudo isso que eu comentei, greve do IBAMA, o petróleo está num preço abaixo da média dos últimos anos, a caída na produção, entre outros fatores, impactaram de maneira significativa o preço da ação. Sendo assim, eu trouxe alguns indicadores de valuation aqui. Então nós vemos que a empresa, apesar de estar num momento muito melhor do que em 2020, com muito mais robustez, com muito maior geração de caixa, ela está sendo negociada a múltiplos muito menores. Então a gente vê aqui patamares de preço-lucro atual de 7,16, com muita coisa já dentro do pipeline de exploração. Então eu acredito que esse preço-lucro ele esteja
inclusive abaixo disso em 2025. Mesma coisa nós enxergamos aqui na comparação preço-valor patrimonial, então ela está sendo negociada abaixo do histórico dela também. O lucro por ação também, como nós podemos ver aqui, ele subiu ao longo do tempo e não necessariamente as ações acompanharam, principalmente quando a gente fala dos últimos anos. Tá? Das margens, eu acho que não tem nem muito o que comentar, excelentes margens, mesmo em momentos de estresse com essa não liberação por parte do IBAMA para a execução de vários projetos, mas mesmo assim nós verificamos tanto a margem bruta quanto a margem líquida muito saudáveis, tá? Sendo que a perspectiva e a visibilidade é de melhorar. Outros indicadores de rentabilidade também, ROI e ROI, muito saudáveis, um pouco impactados também por tudo isso que eu já comentei. E aqui uma das coisas que eu acho super interessante, que é uma empresa que ao longo do tempo ela entregou crescimento da receita e crescimento do lucro. Esses dois indicadores aqui, eles trazem o crescimento composto anual, ou seja, quanto a empresa cresceu em média nos últimos 5 anos. E nós vemos aqui claramente tanto um crescimento na receita quanto de lucro. Patamares impressionantes. 70% de crescimento composto na receita e 94% de crescimento composto do lucro. Bom, então o reporte desse mês vai ser em PRIO e as ações continuando nesses patamares, eu devo continuar aportando em PRIO aí nos próximos meses. Em ações desse mês vai ser somente PRIO. Como eu comentei, ao longo do tempo a ideia é sim colocar mais ativos nessa carteira, mas nesse momento não faz sentido nenhum eu ter 10 ações e uma cota de cada ação. Eu vou focar nas empresas que eu acredito que apresentam a melhor oportunidade e ao longo do tempo vou trazendo essa diversificação para dentro da carteira. Bom, a segunda parte da carteira aqui vai ser a questão de fundos imobiliários. Ela também vai buscar uma exposição de 20 a 30% ao longo do tempo nessa classe de ativos. Das NTNBs longas aí e também a própria taxa Selic está entregando aí praticamente 1% ao mês, faz com que muitos investidores saiam da renda variável e façam seus aportes em renda fixa. Isso abre excelentes oportunidades. Eu acredito que nós estamos num excelente momento para aportar em fundos imobiliários e ações e acelerar aqueles aportes se você tiver condição. Sendo assim, eu vou abrir a carteira de fundos imobiliários dessa carteira com 3 fundos, tá? Todos fundos de tijolos negociados abaixo do valor patrimonial. Então eu vou aportar aqui num fundo de shopping, que é o XPML11, num fundo de renda urbana, que é o TRXF11, e num fundo de logística, que é o BTLG11. Eu vou entrar um pouquinho em detalhe de cada um desses fundos na sequência. Começando pelo XPML11. É um fundo aí que dispensa comentário, tem 6,5 bilhões de patrimônio, então já é um fundo com muita robustez aí, que tem a cota patrimonial a 119, negociando no preço-valor patrimonial de 0,87, ou seja, abaixo do valor justo e possivelmente muito abaixo do valor de reposição, que seria o quanto você precisaria gastar para construir esse mesmo portfólio. Tem aqui um valor em caixa significativo de 20%, e sobre esse valor de caixa aqui nós já temos visibilidade que a XP comprou vários ativos, sendo que é o valor sim atual, mas já temos um pipeline de aquisições que vai jogar para zero praticamente esse caixa aqui, tá? E tem aqui praticamente 550 mil cotistas. Interessante de ver aqui, eu trouxe algumas fotos dos shoppings, para ter alguns exemplos aqui, o Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet e o Tietê Plaza Shopping. São exemplos, né? Tem 22 shoppings dentro do portfólio, uma vacância aí na faixa dos 4,4%, que é bastante aceitável para um fundo de shoppings. E é legal aqui o ponto que é uma gestão bastante ativa. Eles fazem a compra e venda de ativos tentando gerar valor aos acionistas. É interessante comentar que pelo porte financeiro deles, eles estão usando uma estratégia muito interessante que é comprar a atacado e vender a varejo. Ou seja, eles estão executando eles compram grandes portfólios e fazem vendas pontuais para tentar gerar esse valor ao acionista. Alguns indicadores aqui, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de olhar em fundos imobiliários, tá? Ele é a evolução do dividendo ao longo do tempo. Então aqui eu sinalizei para agrupar esses dividendos por ano. Esse fundo está no mercado desde 2018. Então fica claro aqui a evolução dele ao longo do tempo. Com certeza 2020 e 2021 muito impactado pela pandemia, porém a tendência aqui a longo prazo é esse crescimento. É isso que eu busco num fundo de shopping. É uma das coisas. Várias coisas são importantes, eu devo comentar isso em outro vídeo, mas uma das coisas que eu olho muito é essa evolução dos dividendos, para repor a inflação e manter esse poder de compra que é tão necessário. O importante é que 2024 ainda não fechou, tá? Então, como nós temos aí mais 2, 3 meses para pingar os dividendos, provavelmente vai bater o que foi em 2023. Sendo que fundo de shopping em dezembro normalmente tem um pagamento um pouco mais elevado devido às compras de final de ano. O segundo ativo dessa carteira de fundo imobiliário é o TRXF11.
Ele é um fundo de renda urbana, ele vai investir em prédios como esses que vocês podem ver nas fotos aqui. Aqui tem o Sam's Club, Pão de Açúcar, o Hospital Albert Einstein em São Paulo, Decathlon, etc. Tem uma exposição aí a vários prédios parecidos com esses, que são aqueles prédios que ficam normalmente no meio ou muito próximo das grandes cidades, que têm um valor significativo tanto no próprio imóvel quanto no terreno. São os típicos imóveis que não ficam vazios por muito tempo, então isso traz também uma certa segurança para você investidor, tá? Bom, então vamos lá, ele tem um valor patrimonial de R$ 104, o preço valor patrimonial já um pouquinho mais perto do valor justo, 0,96. Bom, ele é composto por 54 imóveis, 16 inquilinos, a vacância de 0,78, praticamente zerada, devido a essa característica de imóvel que ele traz. Também tem essa gestão ativa e esse fundo é importante, ele tem sim um pouco de alavancagem que traz um pouco mais de risco também para essa tese. Algumas informações, isso aqui foi legal que o próprio fundo já trouxe dentro do relatório deles, essa evolução do histórico de distribuição dos dividendos. Então, saindo lá de 2019, R$ 7,22 por cota, para os atuais R$ 11,87 por cota, tá? Então, representando como ele está sendo negociado na base dos R$ 100, representando aí 11,87% de dividend yield. Outra coisa que eu achei relevante que a gestão trouxe aqui é o histórico de distribuição e também a projeção, o guidance para os próximos meses. Então nós vemos aqui que sim, ele deve manter os patamares atuais de distribuição, variando entre 90 centavos e 93 centavos. Com um asterisco importante aqui, o fundo fez algumas vendas recentes e está comentando que em dezembro provavelmente ele vai trazer uma distribuição entre 1,80 e 3,50. Então tem algo a mais aí para pingar na conta nesse dezembro, algo muito parecido com o que aconteceu em dezembro do ano passado. Então o fundo também tem essa gestão ativa da compra e venda de imóveis, tentando gerar valor ao acionista. Aqui também a questão dos reajustes de contrato dele, ele também tem 97% dos contratos reajustados pelo IPCA, os meses de reajustes, conforme o gráfico aqui, e um prazo médio de contrato que eu achei muito legal, de 15 anos. Ou seja, o prazo médio dos contratos de todos os imóveis que estão dentro do fundo fica em 15,4 anos, também trazendo muita segurança para o cotista. Então vamos lá para o último fundo imobiliário desse mês, que é o BTLG11. Ele é um fundo de logística que tem esses galpões que você vê quando você viaja aí pelas principais rodovias do país. Esses galpões gigantescos que funcionam para hubs logísticos. Realmente, por exemplo, empresas como Amazon, Mercado Livre, etc., alugam esses galpões para fazer a distribuição dos seus produtos. Valor patrimonial R$ 104, preço versus valor patrimonial 0,93%. Aqui também é um valor muito alto em caixa, sendo que já anunciou recentemente várias compras, sendo que esse caixa aí vai chegar muito próximo do zero, pelo que deu a entender. 361 mil cotistas, também é um valor muito relevante, uma quantidade bem significativa de cotistas. Então, dentro do portfólio deles, nós temos 35 imóveis, sendo que eles estão alugados para 16 inquilinos. Vacância na faixa de 2% e também faz a gestão ativa, que é essa reciclagem do portfólio que eu já comentei nos ativos anteriores. Eles também trazem aqui um histórico e um guidance de distribuição futura, que fica entre 74 centavos e 80 centavos por cota, o que representa um dividendo de 8,71%, o que eu acho bem adequado para fundos de logística. Aqui também é interessante perceber o mesmo que eu comentei anteriormente, é um fundo que ele apresenta uma evolução ao longo do tempo dos seus dividendos. É isso que nós buscamos, é isso que nós deveríamos buscar, pelo menos na minha opinião, em fundos imobiliários. Claro que qualidade de portfólio é fundamental, localização, mas essa evolução nos dividendos também é super importante para manter o nosso poder de compra. Aqui também ele traz a questão dos indexadores de reajuste, sendo que 10% estão atrelados ao IGPM, 90% ao IPCA, inquilinos por setor, tipologia dos contratos, entre típico e atípico, e também o perfil dos ativos, sendo que 93% são aqueles imóveis que eu comentei com vocês, imóveis do tipo galpão logístico. Bom, beleza. Fechando essa parte de renda variável, abrimos a parte de renda fixa. A renda fixa nessa carteira ela tem dois principais objetivos. O primeiro é a reserva de oportunidade e o segundo é a marcação ao mercado. Eu acredito que nós estamos vivendo um excelente momento para aportar em IPCA+, que é justamente essa busca por marcação ao mercado. Eu trouxe aqui uma foto do site do Tesouro Direto, onde nós temos o título do IPCA+, 2045, pagando IPCA mais 6,79. O IPCA é a inflação, ou seja, você está assegurando aqui um ganho real de praticamente 6,8%.
Isso pode sim variar bastante nos próximos meses, para mais ou para menos, mas dado o momento atual, acredito que está dando uma excelente porta de entrada, buscando a marcação de mercado, sendo que esse mês eu vou aportar nesse Tesouro IPCA mais 2045. Apesar daqui a gente está falando de renda fixa, ou seja, lá no final, esse aqui é o valor que eu vou receber, é a inflação mais esses 6,79% ao ano, devido ao prazo desse título eu posso sofrer muito com marcação ao mercado, tanto positiva quanto negativamente. Sendo que você tem alguma visibilidade ou alguma probabilidade de precisar usar esse dinheiro no curto prazo, definitivamente esse aqui não deve ser um título que você deveria considerar. Aí sim eu acredito que o Tesouro Selic faz muito mais sentido, porque ele não vai sofrer essa marcação ao mercado, tá? Sendo assim, é isso, eu vou aportar esse mês a parte de renda fixa nesse IPCA mais 2045. Bom, parte do exterior. Aqui eu acredito que nós estamos num momento muito delicado para fazer aportes. S&P 500 na máxima, Nasdaq nas máximas e dólar nas máximas. Eu sei que é impossível ou praticamente impossível tentar acertar o valor do dólar, mas eu acredito que nós estamos num momento muito estressado e não tão adequado para essa exposição no exterior. Claro que existem várias histórias que contam o contrário disso, principalmente em países emergentes, a exemplo do Brasil, mas eu vou segurar os aportes aqui, sendo assim, esse mês não vou expor a carteira ao dólar diretamente. Se você lembrar, Prio tem sim a receita dolarizada, aí então tem um pouco desse carrego. Se o dólar disparar, a Prio se beneficia, então parte da minha carteira se beneficia. Mas aqui sim, ao longo do tempo, eu quero buscar uma exposição direta ao dólar. Não vai ser esse mês. Não vou comprar dólar, não vou comprar S&P 500, não vou comprar Nasdaq e nenhum criptoativo, porque estão todos nas máximas e eu não gosto de comprar nada nas máximas. Bom, então a alocação atual, no final de todos esses aportes, ficou ações, a Prio, em FIIs XPML11, BTG LG11, TRXF11, renda fixa, o aporte em IPCA mais 2045 e exterior eu vou aguardar o melhor momento de entrada. Então a posição da carteira ficou dividida da seguinte forma aqui, já feitos os aportes. Nos próximos vídeos a intenção é mostrar um pouquinho mais de eu fazendo o aporte, mas para esse vídeo não ficar tão longe eu resolvi tirar essa parte. A carteira ficou dividida em praticamente 50% em ações, em Prio, 30% em fundos imobiliários, nos 3 fundos que eu comentei, e aí 21% em tesouro. Essa ficou a alocação final da carteira. Aqui embaixo traz o gráfico da alocação de cada um dos ativos. Bom, tudo isso que nós vimos aqui não é uma recomendação de investimentos. É importante mencionar que o meu perfil é um perfil arrojado, ou seja, eu tenho sim estômago para aguentar as variações do mercado e também essa carteira foi pensada no longuíssimo prazo. Você deveria entender, se você não tem um perfil tão arrojado, talvez a sua exposição à renda fixa, principalmente a títulos mais curtos, talvez deveria ser a parte importante da sua carteira. Bom, galera, é isso aí. Comecei o projeto Bola de Neve. A intenção aqui é demonstrar mês a mês esses aportes e ver essa bola de neve realmente se formando. Vou voltar aqui mês que vem com os próximos aportes. A ideia, como eu falei, é uma carteira pensada a longuíssimo prazo que vai trazer realmente esse acúmulo de capital. Sendo assim, deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos passos dessa carteira. Vem comigo!